muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco com vocês para a Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Galera, é o seguinte, estamos nesse momento do Francamente. Vocês que já acompanham Francamente nos últimos 6 anos sabem qual que é o propósito desse programa. Você que está chegando agora, acompanhe essa conversa que você vai saber o que estamos fazendo aqui, para que viemos aqui ocupar esses microfones e esses espaços. Estou com uma mulher aqui, uma mulher combativa, uma mulher que fala sobre os impactos aí das mudanças climáticas. Ela também tem um projeto que é o Perifa Sustentável. Vamos falar um pouquinho de racismo ambiental. Se você não sabe o que é isso, você vai saber. E vamos colocar hoje uma luz aqui nela. Gabi Alves comigo hoje nos estúdios. Tudo bem? Tudo ótimo, que prazer estar aqui. Estou muito feliz de poder contribuir com você, com o programa e principalmente falar sobre um tema muito importante que parece distante, mas no final do dia está muito mais perto e popular do que a gente imagina. Gabi, ontem você fez aí uma participação imprescindível no Sesc Jundiaí, dentro do Ecos da Floresta, né? A vida em tempos de mudanças climáticas. Nós tivemos vários painéis, mesas, oficinas. Para você que acompanha Francamente, vá lá no vídeo da Sara Pinheiro para ver essa programação que o Sesc proporcionou dentro desses debates. E o que eu percebo no dia a dia é que falar de mudança climática, você fica parecendo um eco chato. Mudança climática e floresta e preservação é sempre um lugar longe. A natureza é sempre um lugar longe da gente. E quando a gente fala dos impactos climáticos, a gente está falando dos alagamentos, da coisa que desaba. A gente está falando do nosso dia a dia, né? Porque essas questões não estão distantes da gente. E quando a gente fala, uma tragédia climática, uma tragédia, às vezes é crime mesmo que a gente deveria chamar, né? A parada. Não é uma tragédia, não foi um acidente, é um crime. Me conta, como começa essa tua, podemos chamar de militância, essa tua atuação dentro da pauta meio ambiente? É uma boa pergunta, até porque quando a gente conta sobre o que nos comove, vem também de onde a gente vem, né? Sim. Eu nasci numa periferia de São Paulo, e na verdade entre dois espaços, né? Duas periferias, que é a Brasilândia e o Jaraguá. Eles ficam na zona noroeste de São Paulo. A Brasilândia é bem extensa, é uma periferia muito grande, com várias singularidades. Sim. E o Jaraguá tem outras características que dialogam bastante com o verde, inclusive, né? Tem algumas comunidades tradicionais perto do Pico do Jaraguá, então crescer entre esses dois territórios por conta de uma família que a parte paterna continua na Brasilândia e a materna continua no Jaraguá, no CDHU, me proporcionou uma observação muito intrínseca. Então, crescer num território fez com que eu pensasse que tinha alguma coisa errada com o mundo e eu não sabia o quê. Eu lembro que a minha virada de chave, que hoje, né, com 27 anos eu consigo tangibilizar melhor, mas aos 11 anos eu não sabia fazer isso, foi assistindo a televisão e eu tava assistindo uma novela. Na novela tinha uma criança, eu não lembro que novela que era, mas a criança ela saía de casa e ia brincar num parquinho, na frente da casa dela. E eu lembro que aquela cena me fez pensar um lugar de olhar pra mim. Foi o primeiro exercício que eu olhei e falei, por que na minha casa eu não posso fazer isso? Eu não posso sair da minha casa e ir pra um parquinho. E aquele sentimento, tipo, eu quero ir pra um parquinho também, me deixou com raiva. E eu lembro que aquilo me angustiou. E eu falei, não, eu quero fazer coisas. Eu quero me divertir com os meus amigos. A partir desse momento de inconformidade aos 11 anos, eu comecei a fazer vários projetos pequenininhos. Hoje eu chamo de projeto, mas na época era só ter brincadeiras com os meus amigos. De tentar ocupar espaços, inclusive do CDHU, de maneira coletiva e legal para as crianças. Então, depois disso, junto com um amigo meu, Luan, ele era meu vizinho na época, a gente fez uma festa coletiva das crianças, que a gente colocava música embaixo do estacionamento, que é onde tinha espaço para brincar, e a gente podia brincar com música, e depois se desdobrou em ocupar uma praça. Então, o que começou em mim foi em comparar os territórios, né? Assistir uma novela em que tinha realidades que não precisavam
se esforçar para se divertir. Sim. Sendo que a minha avó, né, no Jaraguá, ela foi líder comunitária por muito tempo. Minha avó se chama Cleonilda, aliás. Ela puxou várias brigas com outras mulheres com a prefeitura sobre asfalto, o BS local. E eu acompanhei ela com a minha mãe desde muito cedo. E eu achava que tudo era muito brincadeira. Quando eu entendi esse começo de que outras crianças em outros lugares brincavam diferente e não era uma brincadeira exatamente o que eu fazia, foi a partir dali que eu queria entender o mundo, assim. Eu falei, não, eu preciso entender por que o mundo é assim. Porque justo não é. A E sementinha da indignação foi plantada tudo ali. começou uma pequena semente de inconformismo. O que eu vivo não é normal e não pode ser normalizado. Eu acho que é esse lugar do tipo, eu quero fazer alguma coisa. Se existe um outro mundo e um outro mundo melhor, eu também quero ele pra mim. Eu também quero e eu quero viver hoje. É o lugar, eu quero agora, eu Sim. quero brincar agora. Não quero pros meus filhos, eu quero Não, agora. não, exato. Mas, obviamente, que esse lugar, essa semente, né? Assim como qualquer muda que a gente planta, a gente precisa ter muito cuidado e rega no início. Sim. E eu falo que essa rega foi essencial à rede pública de professores que acreditam no que fazem. Se não tivesse sido professores de canalizar a minha insatisfação no que eu vivia com boas perguntas, por que é assim, elaboração de história, do tipo, onde se chegou e por que nós vivemos isso hoje, não é do dia pra noite que a desigualdade nasceu. Se não tivesse sido professores que canalizassem essa energia de raiva, porque era uma raiva mesmo, assim, gente, não é justo. A raiva organizada é luta, né? Exatamente, como diz Chico Science, né? Se organizar pra depois se desorganizar Sim. também. Mas é um lugar da luta. E aí foi através da educação que eu tive bons professores que me fizeram boas perguntas, que eu falei, não, eu quero e eu posso acessar uma universidade pública. Eu quero entender a sociedade, porque eu quero mudar a sociedade, assim, bem isso. adolescente, de querer ser o herói da história. E Mas é que muito bom que a gente normal. tem essa pureza, Sim, né? Assim, é bom. Principalmente nessa fase, na nossa adolescência, na nossa infância, né? Que é nosso primeiro olhar para o mundo, nosso primeiro olhar para a sociedade. Eu acho que ter essa percepção tua, ainda criança, com um olhar ali infantil, onde tem uma indignação aqui com os acessos, né? O acesso não é a coisas, é a bem-estar, né? Nesse lugar, nesse primeiro lugar. E aí ter professores que conduzem a essa conversa, o que é muito salutar ser professor no Brasil, né? Exato. Também é um ato heróico, a gente está falando aqui de mudar o mundo, né? E saber que as desigualdades, elas não acontecem de hoje, mas também não é um fenômeno natural, elas são produzidas. Exatamente. Né? A desigualdade ela é construída nesse país. Exato. Né? Não é um fenômeno natural, choveu. Não é isso, né? Exatamente. E depois que eu entendi que eu poderia acessar, e enfim, me formei no ensino médio e fiquei 1 ano estudando, tentando acessar uma universidade pública e consegui entrar, havia escolhido as ciências sociais para entender justamente essas dinâmicas e entender por que estamos assim desse jeito. Uhum. Foi dentro da universidade pública que eu consegui outros professores que me ajudaram a entender que existe ainda outras complexidades e dinâmicas sociais que levam a isso. Porque como eu cresci muito cedo no CDHU do Jaraguá, que é um fator de uma favela em que tem muito verde no em volta, o verde ele tinha um símbolo diferente. Era um verde que é direcionado por uma ausência de políticas públicas. Porque você tinha mato, tinha uma grande diversidade no entorno do CDHU, mas não tinha uma UBS, não tinha um asfalto. Então, o verde, por vezes, em algumas favelas, ele ganha um teor mais negativo. Como se fosse um lugar abandonado. Exatamente. É um lugar onde a política pública não chegou. Não chegou. E foi justamente dentro da graduação que eu consegui trabalhar com esses símbolos. De que, tudo bem, realmente, lugares como Jaraguá, que tem verde, né, que por vezes, conjuntos habitacionais, quando a gente fala de habitação social, eles são mais marginalizados do centro porque é mais barato construir e comprar por parte do governo e do poder público. E óbvio que a gente vive numa sociedade em que há uma especulação imobiliária, então
Cada território tem um preço, e quanto mais afastado o território, e quanto mais longe o território, Mais barato. mais barato, Mais barato. né? Com menos especulação, com menos interesse. Então, onde não tem água encanada ainda, onde não tem rede de esgoto, rede elétrica, aquele lugar é o fundão, é o mais barato, O né? que vira, assim, um spoiler até de planejamento urbano, quando a gente for falar um pouco mais adentro do racismo ambiental, um tiro no pé de Sim. investimento público, porque vai ter ainda que direcionar todo essa movimentação, porque não adianta só falar de habitação, a gente tem que falar sobre todos os itens essenciais para uma vida existir com qualidade. Sim. Então vai ter que ter asfalto, ainda vai ter que ter investimento do saneamento, com Transporte uma boa energia, público, a mobilidade. mobilidade. Então acaba que se torna tardio o investimento. Enfim, são escolhas equivocadas que às vezes não são as Sim, melhores escolhas. sim. Como eu cresci num desse, foi na graduação que eu entendi que o verde, ele é o principal, ele é quase o pano de fundo e o que preenche a minha luta por justiça social. Não era só o acesso ao mínimo e aos direitos humanos básicos numa periferia. Eu queria que isso fosse com a natureza. Porque não tem futuro sem agregar isso. A gente tá, e também não tem nenhum bem viver, né? O conceito de bem viver de maneira de qualidade de vida sem a natureza. Então essa elucidação foi durante a graduação e eu comecei a entender que, ok, não é qualquer periferia que eu sonho, não é qualquer redesenho de favelas que eu sonho. Porque no final de tudo foi sempre por conta de um sonho. Sim. E aí, esse lugar de você falar, né, de agregar a natureza, né? O que é mato, o que é natureza, porque às vezes, para o sistema público, a natureza é um empecilho. É um empecilho de fazer dinheiro, é um empecilho, de um modo geral, porque os espaços verdes, hoje temos um monte privatizados, inclusive, né? Eles não são incorporados à política pública, porque o bem-estar ele não está incorporado nas políticas públicas no geral. De verdade, eu estou dizendo, né? De fazer uma boa prestação de serviço e de atendimento à população de uma maneira transversal. Porque quando você fala de natureza, de meio ambiente, você está falando de água, você está falando de mobilidade, e aí você está falando de saúde, está falando de acesso. Acesso a transporte, acesso à educação. A gente fala de diversas coisas, né? E eu estava vendo um cara, ele é do Rio de Janeiro, falando sobre o CDHU, né? E ele falou assim, ele era do BOP, inclusive. Todo o CDHU que eu vi construir não tinha um espaço de esporte, cultura e lazer. Não tinha. Você quer que aquelas crianças cresçam como? Exato. Elas moram em espaços de concreto sem acesso a nada, num lugar distante. Então, quando elas descem do ônibus aqui em Copacabana, é outra realidade para elas, porque elas não têm, elas estão longe. E assim, sem esse acesso, né, a esse lugar que eu chamo de quase civilizatório, que é o esporte, a cultura, os encontros, né, espaços para encontros. Exato. Né, que empreendimentos aí milionários têm. Tem o salão de festas, tem quanto eco-resort está sendo vendido agora. Apartamentos de 70 metros quadrados por 2,5 milhões, mas de frente à Serra do Japi. De frente para um bosque. Exato, né? Exatamente. E a gente tem esse pensamento dentro da lógica neoliberal, dentro da lógica capitalista, né? E também determina-se em qual região os recursos públicos devem ir, né? Porque até hoje as periferias são periferias. Não é mais uma questão geográfica. Porque tem periferias, né, dentro desse conceito, que estão em regiões centrais. E ainda continuam sem o básico. Exatamente. Exatamente. Esse lugar da dinâmica dos acessos e o quanto o verde hoje ele tem se tornado isso se torna até um papo de greenwashing, né? O quanto o verde tem tornado uma forma de valorizar o capital de empreendimentos como o mercado imobiliário ou até outros produtos. Ele só reproduz uma lógica de subjugar a natureza e os recursos como recursos. A natureza, ela é um item para se lucrar. Sim. Ela é um item para produzir uma mais-valia essencial do trabalhador. E por que eu trago esse lugar do trabalhador e dos seus acessos?
Hoje, a forma como a gente lida culturalmente e socialmente com a natureza é apartada porque é um projeto político que foi feito. Na Revolução Industrial, tem um conceito que eu gosto muito de trabalhar, que é o conceito de George... Opa! Gente, tá rolando aqui uma obra, então, assim, o microfone ele não, ele dá uma cortada tudo, mas a gente tá falando aqui de meio ambiente e estão concretando nossa cabeça, martelando nossa Eu cabeça. acho que é um pouco Eu acho temático, que né? é Pra bem gente esse viver. contraponto, é isso, Uhum. né? Então a gente tá aqui, ó, pedindo um mundo melhor e tomando umas marteladas na fuça. É É isso. isso, é A viver. realidade aqui na nossa Exato. cara. Enfim, na Revolução Industrial, tem um autor sociólogo que eu gosto muito de trabalhar, que é o George Simmel, que ele traz um conceito muito interessante chamado caráter blasé. Que ele diz que no processo do homem deixar o campo onde ele lidava com a natureza, essencial para sua própria vida, porque ele plantava o que comia, e o que ele não só comia, ele precisava trocar entre vizinhos, então a relação era mais estreitada com os vizinhos na fazenda, esse lugar muito mais íntimo. Na troca desse lugar, desse plano rural, para o lugar urbano, que foi necessário durante a Revolução Industrial, houve um lugar social desenvolvido, que é esse lugar blasé, do distanciamento emocional e empático entre uns os outros. E isso aconteceu também com a natureza. Esse processo de distanciamento da natureza é até mais longo. Vem um lugar, inclusive, da colonização. A partir do momento que chega os portugueses aqui e vê um povo tradicional, originário, que lida com a natureza, sendo Deus, sendo tudo, e eles vestindo roupas e vindo de outro contexto, olha aquilo como, não, a gente precisa ensinar eles a serem civilizados. Sim, porque a gente tem esse lugar eurocentrado, né? Na Exatamente. nossa Então, até esse imaginário. lugar apartheid na natureza, ela vem de 1500, na colonização. De demonizar a relação com a natureza, porque a civilidade ela tem sinônimos. E a civilidade é concreto, é carro, é economia. Não é o verde, o plantio, o que eu colho e eu como. Não é esse lugar. Esse lugar é arcaico. Uhum. Então, esse processo da Evolução Industrial, ele intensificou esse distanciamento de que o trabalhador, para ser produtivo na lógica do trabalho, ele não pode se importar com as pessoas que ele se cruza durante o dia. Então, imagina como ficaria o emocional de um trabalhador que precisa trabalhar mais de 8 horas por dia. Isso até pré-leis trabalhistas de Aham. 1911. Então, antes disso, tem que ser produtivo. Imagina que cabeça que ele teria se ele cruzasse com o motorista do ônibus e perguntar se ele tá bem, aí de repente ele trata mal, fala, é comigo, e cruza com mais 30 pessoas no dia. Ele não teria emocional para ser produtivo. Então, a lógica do trabalho e do capitalismo coloca hoje nós, pessoas comuns, para não nos importarmos. É a anulação do outro. Exato. É o outro e até eu. Porque se a gente entender o que é qualidade de vida, o que a gente faz quando a gente quer relaxar? A gente vai pra praia. A gente vai ficar no meio da natureza. Se a gente associasse isso para eu quero ter qualidade de vida todos os dias, a maneira como a gente lida com a natureza e até como a gente se importa com as relações de quem está no nosso entorno seria diferente. Então, a produtividade do trabalho fez com que um projeto político de nos distanciarmos. Não é bom o trabalhador mexer com a terra, entender o que é importante, quem é as pessoas importantes ao redor e se comover com o outro. Sim. Esse processo de empatia, e eu destaco ele justifica muito hoje o fato da gente sentar na frente da TV, num jornal comum, e ver tantas mortes de deslizamento, gente perdendo casa, perdendo vida, inclusive por conta da enchente, pessoas que perderam famílias, como as tragédias de Mariana, e a gente comendo, Os jantando, crimes, né? Brumadinho, assistindo Mariana, todos esses Braskem. crimes de pessoas que morrem, jantando, comendo, e a gente não se comover. E acordar no dia seguinte e vai trabalhar. Exato. Curte, já, a minha parte já curte um post. Exato, falar, Nossa, que pena. que pena. Desligar a TV e falar, Exato. mas isso não é sobre mim. Sim. Esses Ainda não é. Exatamente. Ainda não é. E eu trago isso porque quando a gente vem falar de racismo ambiental, às vezes pode ser um palavrão, né? Como assim? É racismo em meio ambiente? Como isso tem a ver? Justamente porque pra gente começar a entender o conceito, a gente precisa entender por que a gente tá tão anestesiado.
Entender essa anestesia, ela é importante para a gente entender conceitos complexos que são intercruzados, como o racismo ambiental, que é lidar com esse lugar do meio ambiente como só recurso, subjugando ele, que não é importante, mas entender que na historicidade da nossa sociedade existe sim uma raça que foi marginalizada mais ainda. Sim. Quando a gente olha para a nossa história e olha sobre toda a parte da escravidão, a gente vê que quando teve a Lei Áurea, né, que foi um auge de que, teoricamente, deixou de fazer um produto para ser um ser humano, não se teve nenhum recurso para se construir uma Não, vida. inclusive, durante esse processo abolicionista no Brasil, uma das pautas era sobre uma espécie de reforma agrária, era sobre terra, o que vamos fazer com essas milhares de pessoas que trouxemos para cá contra a vontade, né? A gente não está falando de uma, duas gerações, a gente está falando de muita gente e Sim. muitas gerações que foram tiradas do seu país, do seu continente, vieram para o Brasil, foram ali escravizadas, subjugadas. E aí, gente, acabou, não pode mais. Chega, a Inglaterra está em cima, vamos abolir, mas vamos fazer o quê? Não teve uma política Exato. pública de acolhimento, de recolocação, de qualquer coisa. E acho que isso que a gente vive no Brasil, obviamente, é uma consequência disso, né? A gente tem um sistema carcerário que é racializado, a gente tem uma legislação, um combate, a questão do combate das drogas, essas políticas, né, antidrogas, elas também têm questões racializadas ali dentro, né? A gente vê quando alguém é preso com, sei lá, 1 grama e quem é preso com 1 tonelada. 1 tonelada você não foi preso porque depende da cor da tua A pele, né? narrativa também muda, né? Muito. Empresário, né? Exato. Então, assim, é muito claro a gente enxergar essas feridas que estão abertas ainda no Brasil, essa reforma agrária que nunca veio, e as políticas, inclusive, de exclusão, porque o negro não pode estudar, não pode comprar terra, não pode viver sua fé, sua religião, não pode viver a sua arte. E isso até agora. Eu tô falando agora, sei lá, na geração da minha avó, dos meus bisavós, isso ainda eram leis no Brasil, né? Exatamente. Essa dinâmica da demonização dos acessos básicos nesse processo da raça foi crucial, porque quando a gente fala de Brasil, é importante de destacar, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente fala, segundo o IBGE de 2022, mais de 56% de pessoas pretas e pardas que se autodeclaram. Então, a gente fala de mais da metade da população nacional que hoje, sim, são pessoas racializadas. Mas quando a gente olha para a renda, que dentro do sistema capitalista, você pode ter uma vida bio, junto com a natureza, mas o quanto você for desembolsar é essencial para isso. Então, essas colocações de direitos básicos com acesso, ela é diretamente ligada à renda. E quando a gente olha para os 56%, a gente vê que dentro da população de classe C e D, a gente tem mais de 70% de pessoas que estão numa linha da pobreza, que são pessoas racializadas. Sim. Então a gente vê que essa população, que hoje é uma população racializada e que está numa margem econômica, social de direitos, ela não vem do dia para a noite, não vem. E é importante destacar isso, porque quando a gente fala do racismo ambiental, a gente fala assim, se eu não tenho recurso para pagar uma moradia perto de um parque, de uma rua arborizada, aonde eu vou morar? E quando a gente olha quem tem recursos para isso, é pouquíssimas pessoas pretas. É claro que, assim, é muito importante quando a gente faz esse exercício de entender que tem uma pessoa ou outra pessoa preta que consegue acessos, consegue viver dessa forma. Mas quando a gente trabalha com estatística e números nacionais, a gente tem que trabalhar no lugar do quadro macro. E se o quadro macro ele ainda não demonstra uma justiça, pelo contrário, ele aponta um racismo institucional, então a gente tem um problema de direitos humanos ainda. Claro. E tem essa lógica do neoliberal também, da meritocracia. Então, também tem gente que acende esses espaços, que mora num resort, no Alphaville, sei lá, né? Uma pessoa preta. E aí
o que é construído no entorno dela, não estou falando da pessoa em si, mas estou falando no entorno dela, se ele conseguiu, se ele era um catador de lixo e hoje está aqui, todo mundo consegue. Né? Então, também eu acho que a lógica capitalista ela vai cooptando essas pessoas racializadas que ascenderam socialmente e aquilo parece que é uma regra e não é. Aquela pessoa é a exceção da exceção da exceção. Exato. E quando você fala em 56% da população, né, segundo o IBGE, racializada, a gente tem que lembrar que a gente ainda trata essa maioria da população como uma minoria. Porque quando a gente fala minoria, é minoria de acesso aos direitos básicos. Eles não acessam os direitos básicos, né? E é por isso que, na ordem da fala, é tratado como minoria, né? Exatamente. E esse lugar da minoria e do ser periférico, né? Por conta até mesmo desse exercício de voltar para a Lei Áurea e depois enxergar da abolição o processo de que, ok, eu deixei de ser um produto, eu preciso fazer alguma coisa, e marginalizou essa população preta, hoje ela se encontra nas periferias. Sim. Então, quando a gente olha para a renda, quando a gente olha para recursos e vê que pouquíssima pessoas, né, uma porcentagem muito pequena, tem acessos significativos, a gente faz esse exercício de justamente por ter sido marginalizada num lugar histórico. Então, por que isso é importante na hora de entender o racismo ambiental? Porque quando a gente olha hoje e assiste todas as tragédias na televisão ou lê sobre isso, a gente vê que se eu tenho recursos para morar num lugar digno, eu não vou morar perto de uma encosta. Sim. Se eu tenho recursos mínimos para morar num lugar em que não vai encher, eu vou escolher morar num lugar que eu não vou encher. Claro. E essas escolhas que vêm com poder aquisitivo, historicamente vem uma raça predominante. E isso não quer dizer que hoje nós estamos numa coisa de pretos contra brancos. Não é esse lugar. É um lugar de assumir a história, de que a gente não olhou com as políticas públicas como se deveria, para poder reconstruir uma cidade mais justa. A gente hoje tem a possibilidade, inclusive nós vivemos num sistema democrático, de incidir o que nós queremos no nosso bairro, na nossa rua, para comunidades que estão no entorno, dialogar com outras organizações. Nós temos esse espaço de poder fazer justiça de maneira civil. E esse lugar é importante porque precisa de aliados na causa antirracista. Precisamos da população branca com toda, com toda a incidência junto com isso. E não só a população branca, mas repensar para além da população negra como população quilombola, indígena, que há outras formas de se viver. O racismo ambiental, portanto, ele vem desse lugar que, por conta dessa sistematização de marginalizar os mesmos corpos, hoje, quem passa por maior vulnerabilidade a tragédias de grandes questões climáticas é uma população racializada. Não tem como. Os dados nos dizem isso. E se os dados nos dizem isso, como que hoje a gente elabora um lugar de justiça de maneira colaborativa e participativa? Porque estamos numa democracia. Teoricamente, porque assim, eu ainda tenho uma suspeita da democracia que nós vivemos, porque eu acho que enquanto tiver gente que passa fome, gente sem... Porque é fácil falar da democracia, assim como a galera fala da meritocracia, né? Que parece que está todo mundo no mesmo lugar, com os mesmos acessos à educação, com o mesmo acesso a conhecimento, pensamento crítico, com a barriguinha cheia, né? Para pensar a democracia. Então, eu sempre questiono esse lugar da democracia dentro de um país desigual. Dá para ser democrático num país tão desigual? É um ponto interessante, porque quando a gente olha para o início da dialética política lá, né, enfim, quando Platão tinha o tempo do ócio, a gente vê que um processo importante para elaborar qualquer justiça são os direitos básicos garantidos. Exato. Começa pelos direitos básicos. Eu preciso comer, eu preciso ter uma casa que eu não me sinta insegura, que eu não vou ter ansiedade por conta de uma chuva. Eu preciso ter o direito de um trabalho digno, mas eu também preciso ter um direito ao ócio e à dialética. Toda a política, ela é construída na troca. Por isso que espaço de sociabilidade e cultura é essencial para se construir uma democracia. Sim. Porque é ali que você se expõe ao diferente,
você começa a ir contra culturalmente ao caráter blasé de George Simmel. Que é o lugar antipático de não sentir a empatia do outro se dissolve, porque você conhece a história do outro. E esse processo é extremamente importante. Mas quando a gente vê que hoje, né, tudo bem que os debates eles se assentaram um pouco, mas faz pouco tempo que a gente estava debatendo sobre a escala 6x1, Sim. quando tem trabalhadores que estão num nível extremamente alto, assim, e a escravidão não acabou, assim, no Não, Brasil. não. Existem muitos lugares ainda que exploram de maneira racializada as mesmas pessoas no campo, por exemplo. E aí é chamado de trabalhos análogos à escravidão, né? E aí você vê, tanto no campo quanto no Bom Retiro, com, né, os costureiros, enfim, outros serviços também, mas você consegue ter uma fotografia muito clara Exato. de quem é encontrado em situações análogas à escravidão e como essas empresas, de certa forma, que deveriam ser punidas, elas são protegidas. Exatamente. E esse é o ponto. Quando é que o trabalhador vai poder exercer seu poder político da democracia se falta o básico e mal tem tempo para o ócio ou a troca? Porque também a gente não pode. Temos que ser uma sociedade produtiva, porque você vale o quanto você produz. Né? Então, é sobre isso também. Nos tirar o direito ao ócio, nos tirar o direito, o tempo, nessa percepção. Eu escuto muito aqui, quando eu não estou fazendo nada, me sinto... É horrível, porque eu me sinto mal de não estar fazendo nada, de não estar produzindo, de não estar trabalhando. A gente guardou essa semente, né, que o capitalismo nos implantou, desse lugar de tempo de descanso não é necessário. Trabalho enquanto eles dormem. Todas essas frasezinhas, clichês de produtividade, elas foram incorporadas ao nosso dia a dia, ao nosso viver. E parece que esses espaços de encontro, que eu falo que são espaços civilizatórios, porque é justamente onde você olha o outro, você enxerga o outro e o outro te enxerga também, eles estão escassos, né? A gente estava falando aqui do CDHU, né? Esses espaços de encontro não pode ser um ônibus, um metrô às 6 da tarde lotado. Não pode. E a gente precisa ter tempo de qualidade. Quando a gente estava falando da escala 6x1, que foi uma grande discussão, e a gente tem que continuar discutindo o modo de trabalho, eu não falo nem só da escala 6x1, o modo em que a gente trabalha. Depois da pandemia, teve ali algumas empresas que mantiveram o trabalho remoto, porque daí o trabalhador, a trabalhadora podem ficar na sua casa 2 dias por semana, isso já ajuda a questão de logística. A mulher ainda tem jornada dupla, né? Às vezes tem família e Ou tal. até tripla. Ou tripla, enfim. Então, são muitas nuances para se discutir, né? Mas o modo como a gente enxerga o existir na sociedade, ele precisa ser desaprendido, né? Exato. E eu estava brincando aqui ontem com um convidado, dizendo que aprender, ele é mais fácil que desaprender. Porque desaprender é um processo mais doloroso para a gente, né? Então, essa sociedade que a gente consome hoje, a gente não vive, a gente consome uma sociedade hoje. Exato. Ela já nos levou à ruína, né? Só que, assim, enquanto está acontecendo um desabamento, aconteceu aqui recentemente, numa ocupação, nós tivemos aqui denúncia, conversamos sobre ocupação, o que era, quem eram as famílias, quais os interesses políticos naquela área. Tinha, inclusive, vereador loteando aquele espaço, indo com o carro da prefeitura vender espaço ali naquela ocupação. Famílias que vivem ali há muitos anos. E aí, esse ano, na temporada de chuvas, houve um desmoronamento e morreram 2 crianças. Só que aí tem a criança que vale mais e a criança que vale menos. Tem a família que vale mais e o corpo que vale menos. Né? Então, nós estamos falando de racialização e qual que é o papel dos aliados, né? Exato. Porque quando você fala de racismo, tem que chamar nós brancos para essa conversa, porque é uma doença nossa que mata o outro. Exatamente. Né? Quando a gente fala dessas lutas, não é porque eu não moro numa região periférica e não é porque eu não sou uma pessoa preta que eu não posso me aliar à luta. Não posso contribuir. Né? E principalmente de sentar e escutar.
Porque também é um exercício que as pessoas brancas têm que fazer. Porque até o presente momento, nas academias, nas leituras, os escritores, os pensamentos, toda a erudição cultural estavam ali na sua skin branca, né? E aí a gente Exatamente. tem que rever essa sociedade e saber a hora de ouvir o outro. Eu acho que esse é o ponto. A escuta, ela nos coloca num lugar muito sutil de entender o outro num enquadramento mais perto. E por que eu falo enquadramento? Quando a gente fala dessas escolhas, do porquê que eu me padeço mais com essa morte pública e essa não. Essas escolhas não são pessoais. Eu sei que Sim. hoje quem nos assiste ou quem nos ouve, tenho certeza que se eu perguntar quem é racista, ninguém vai falar, não, imagina, não sou. Porque justamente não é uma escolha pessoal, Sim. é justamente uma reprodução institucional. Sim. E essas escolhas de quem a gente se comove ou não, existe um livro chamado Enquadramento de Vida, da Judith Butler, que fala justamente dessas escolhas. Quem eu enquadro como uma vida é uma escolha social que se reflete pela história. E é por isso que é importante, e até dialoga muito com o que Ayrton Krenak fala, que para termos um futuro ele precisa ser ancestral. Não há nenhuma possibilidade de sermos antirracistas como sociedade, de termos justiça socioambiental, sem assumirmos a nossa história, que foi, sim, racista, que ela assumiu posições de números, de mortes, que equivalem a guerras em outros Sim. lugares do mundo. Quando a gente fala de genocídio, né? A gente tem um contexto histórico de um genocídio durante a Segunda Guerra Mundial, que foi do povo judeu. Mas se a gente olhar para o genocídio indígena, o genocídio no continente africano, lembrando que a África é um continente, tá, gente? Não é um país, porque às vezes vocês dão uma confundida aí, né? É um continente com vários países, com Nossa, culturas, muitos. línguas diferentes. Inclusive, gente, Egito tá lá na África, tá? Para quem não, para quem acha que Elizabeth Taylor era a Cleópatra, é sempre bom, porque é isso, né? Foi construído no nosso imaginário, né? O Egito foi esbranquiçado ao longo Sim. da história, através dessas peças culturais de arte, enfim. Mas esse lugar da gente olhar para a nossa história, olhar para a nossa construção e fazer essa reflexão, inclusive quem precisa estar refletindo o tempo todo somos nós, pessoas brancas. A gente precisa fazer essa crítica e aí reaprender a nos posicionar Exato. nesse novo mundo que precisa ser construído, né? Nessa nova sociedade, porque não vai todo mundo para Marte, Não. né? Não vamos para lugar nenhum, inclusive, gente. Eu sinto dizer, assim, a gente só Desculpa. tem realmente um plano, e é o plano A, que é o planeta só plano Terra. A, exato. Outras são... a gente tem esse lugar imaginativo de criar possibilidades do que podemos fazer e até esse lugar de vamos ocupar outro planeta. Só que o que acontece é que essa imaginação, ela não se coloca da possibilidade do que eu posso fazer aqui. Porque a nossa dificuldade hoje, e até mesmo com isso vem numa troca com Ayrton Krenak, que vem dessa religião de que para viver eu preciso essencialmente explorar. Sim. Essa maneira capitalista de olhar a vida, ela tem um limite. A vida ela tem um lugar que ela precisa ir com calma. Nada é ilimitado, inclusive nossa existência. Sim. Então, esse lugar exploratório, que é um lugar que Ayrton Krenak diz que é religião, ele precisa ser revisto. E aí, entra nesses lugares de como que eu revejo, estando num mundo em que, tudo bem, eu posso pensar que isso é ruim, mas o que eu faço amanhã? Eu tenho que trabalhar. Como que eu construo enquanto o mundo gira, esse mundo social e econômico capitalista? Sim. É justamente a gente trocando e entendendo as possibilidades de maneira coletiva. Nenhuma sociedade se construiu sozinha. O sistema que hoje nós vivemos, ele foi implementado de maneira... Tudo bem, foi a maior parte dos ricos e a gente foi, mas não foi um só rico, entendeu? Sim, foram vários. Existe um lugar que a gente precisa relembrar, que é esse poder comunitário de conquista e o que nós podemos.
Quando a gente fala de justiça, pode parecer uma coisa muito filosófica, distante. Tipo, o que é justo? O justo é, se a pessoa mais marginalizada vive bem, eu garanto que a pessoa que tem privilégio está vivendo melhor. Esse é o lugar justo. Se a gente é antirracista, se é uma pessoa branca, se o mundo é bom para uma pessoa racializada, eu tenho certeza que ele vai ser bom para você. Você vai ter acesso à saúde também, Sim. vai ter acesso a culturas diversas, a uma boa educação, a boas peças de cultura, a um teatro. Eu tenho certeza absoluta, porque tem esse lugar de justo em que se há um lugar de desigualdade, a gente precisa entender como trazer essa desigualdade para um plano em que todos têm os direitos garantidos. Esse é um exercício essencial. E para uma parte da população ainda, e aí inclui fatores religiosos e fatores sociais, é mais bonito fazer caridade do que buscar justiça social, porque aplaca a sua culpa burguesa, né? Vamos espiar a culpa burguesa, vou tirar a foto aqui entregando essas cestas básicas e tal. E isso não é olhar o outro simplesmente, né? A ação precisa ser contínua, no Exato. sentido de atender emergencialmente as questões que precisam ser atendidas emergencialmente, e fome é uma questão emergencial, mas também estar dentro de uma construção onde isso, a médio prazo, teria que ser curto prazo, mas a médio prazo, ela se torne uma. Todo mundo comer se torne uma realidade. Exato. Que o alimento não seja simplesmente uma commodity, Uhum. né? Então, é esse pensamento que eu acho que a gente precisa coletivamente, né? Cada um ali no seu andar, né? Você na cobertura e você que está ali em situação de rua, morando na calçada, é, em algum momento tem que ter um espaço desse diálogo, né? Exato. E esse lugar dessa construção, você estava falando, né, de como viver a vida, essa vida social. A gente fala, tá, como conversar na periferia sobre o racismo ambiental, sobre esses impactos, porque sem vitimizar, embora sejam vítimas dessa estrutura, sejam as maiores vítimas dessa estrutura neoliberal que a gente vive, dessa estrutura colonialista, enfim. É, mas como trazer essa conversa para alguém que pega 3 condições por dia, para alguém que tem 2 empregos, para alguém que está ali massacrado dentro de um sistema, que tem que trabalhar 12 horas por dia, que tem filho para criar, para aquela mãe solo. É esse o papel do Perifa Sustentável? Nós do Perifa, a gente tem o objetivo de tentar construir uma nova agenda climática racial a partir de uma juventude, né, dessas periferias. Só que a gente é uma organização nova, a gente tem há 3 anos agora, tipo, menos de 3 anos, se eu não me engano. E no início a gente queria lidar com adaptação climática de infraestrutura, ao mesmo tempo com educação. Só que quando a gente vai para uma periferia, vai para uma favela conversar, a gente entende que o letramento inicial é essencial. Não tem como a gente pensar em compensar jardins de chuva ou soluções baseadas na natureza, que são coisas de infraestrutura na periferia, sem que as pessoas entendam do porquê daquela forma é importante ser feito. E esse lugar da compreensão não é um lugar novo que o Perifa Aham. faz, é um lugar de Paulo Freire, de pegar a realidade que as pessoas vivem, a partir dela entender o porquê que se vive daquela forma e aquilo tem nome. Esse lugar de letramento inicial, de que não é normal a gente passar 3, 4 horas num transporte público para ir trabalhar e para voltar. Esse lugar que não é normal você ficar ansioso porque chove, porque vai subir a água na sua sala e você vai perder todos os móveis de novo. Não é normal você ficar insegura do será que eu vou conseguir comer amanhã? Não é normal essas questões. E fazer esse processo de não é normal é convidar o outro, não ensinar, porque o ensino ele é um convite. É Sim. convidar o outro a entender que isso se chama desigualdade, que isso se chama por vezes racismo e que o racismo ambiental ele é algo real e você vive isso. Então, nós do Perifa, a gente tem articulado muito com a educação.
São 3 anos iniciais debatendo de como que a gente pode, pegar essa juventude que é muito cooptada e muito disputada nas periferias, né. A gente vê que é disputada, quando eu digo, porque tem um poder paralelo que por vezes convida e é muito mais legal você ir para um Claro. baile, "Ah, é isso, eu quero me divertir, não tenho o que fazer". Ou você acaba sendo para um crime, né, e indo pra esse lugar mais marginalizado ainda, ou você acaba caindo numa falta de, instrução básica de saúde, acaba caindo numa gravidez precoce. Então tem diversas disputas de uma juventude que coloca essa juventude num lugar de maior anestesia. Então quando a gente viu que para lidar com a juventude a gente precisaria conversar, convidar a isso, foi o nosso início e tem sido desde então. Nossos projetos iniciais foram de educação, dessa Uhum. forma. Tivemos um muito legal, que é Clima de Quebrada, dentro de um CEL, né, que é um centro de educação, unificado. E dentro de lá, nós pegamos várias séries para eles pensarem no território em volta do CEL. Então, teve um lugar de entender ativamente o seu território, observar por que ali tem lixo, porque assim tá aqui. E aí, a partir desse lugar, entender o incômodo comum dos alunos para eles escolherem um lugar para transformar. Porque não tem como a gente pensar em possibilidades de futuro se a gente acha que não é possível nem colocar uma cesta de lixo. Exato, Então perfeito. precisa ser feito algo hoje para ganhar autonomia e potência para falar: não, eu consigo debater um plano diretor. Eu consigo ir lá e disputar a mobilidade do meu bairro. Mas precisa começar no mínimo. E aí, o Clima de Quebrada ele foi essa grande conversa com os alunos ao redor. A gente acabou transformando e limpando uma viela do lado da escola, que era um lugar que muitos dos alunos acessavam para chegar. Para hoje, né, que a gente está finalizando ainda o projeto, ainda está em encaminhamento, para uma troca com lideranças já consolidadas femininas no Brasil, para uma formação de incidência política. Então, são lideranças que já estão nos territórios, são mulheres racializadas paradas pelo Brasil, que já tem uma luta, um histórico de luta em seus territórios, para falar, ok, vai ter uma COP30, que é um debate muito Uhum. importante no meio climático e disputa. Como que eu organizo as pautas regionais para debater nesse lugar internacional de política? Então, a gente está agora terminando essa rodada de empoderamento, letramento, treinamento com essas mulheres para que elas possam ir para uma COP30 poder debater e incidir de maneira prática. Então, hoje, a gente tem várias vertentes da educação, porque remete até mesmo, e eu digo que é uma forma de eu honrar a Gabriela de 11 anos e que teve bons professores. Para mim, o que mudou minha trajetória foi essa canalização do que me angustiava. Então, no Perifa, junto com as outras duas diretoras que dividem comigo esse lugar de construção da instituição, a gente consegue continuar esse percurso de que, através da educação, a gente consegue elaborar e potencializar esse lugar crítico. E quando eu falo crítico, é crítico empoderante, sabe? Uhum. Que se empodera e faz. Porque o lugar de exercício de cidadão é basicamente fazer. Então hoje o Perifa ele tem se preocupado com esse lugar educacional. Óbvio que hoje, além disso, quando a gente debate com uma juventude, a gente tem que falar de comunicação. Sim. É como falar de uma educomunicação, uma comunicação responsável nas redes, com informações, com fontes adequadas, para você não acreditar em tudo que lê, como a gente alcança mais nas redes. Então, a rede hoje, as redes sociais, ela dialoga muito com essa rede de ampliar. Como a gente amplia o debate para outras pessoas que podem não estar num projeto específico do Perifa, mas Uhum. putz, ler um negócio ali, assistir um vídeo ali e falar: isso acontece aqui também? Para transformar outras vielas, né? Exatamente. Para transformar outras Exatamente. vielas, porque eu acho que esse lugar da prática, ela é extremamente importante. A gente vive num mundo que todo mundo faz curso para tudo, vende curso, né? Então, olha aqui, seu primeiro milhão, venda, faça, empreenda. E na parte prática, quem está fazendo, né? Exato. Eu acho que as redes são extremamente essenciais para amplificar ações, Exato. para amplificar não só ideias, mas ações, como essa, você falou aqui da viela, né? É isso, como você pode pensar em qualquer transformação se você não consegue colocar uma lixeira?
né? Exatamente. E esse lugar também que é educacional, né, dessa provocação que você faz de preparar as pessoas para estarem no esse trabalho, né, de preparar as pessoas para estarem em discussões, eu acho ele vital, porque muitas pessoas elas não se sentem no direito de estar em determinados espaços, né? As câmaras municipais, os espaços de debate, pensando na política, né, enquanto município, agora, nos últimos anos, é uma realidade, uma pseudodiversidade, né? De corpos, de vozes, de histórias, né? Porque também os espaços políticos, que é onde se faz a política pública ali, eles também sempre tiveram as suas cadeiras com o nome já carimbado, né? Exato. E é importante ocupar esses espaços, né, Gabi? Exatamente. E é muito interessante porque se hoje eu perguntar pra vocês, se vocês estão com muita vontade de ir no banheiro, passar em frente a uma prefeitura, você se sente a vontade de entrar no prédio da prefeitura e usar o banheiro? Não. Porque existe esse distanciamento Total. do que é o poder público e o que é a sociedade civil. Se eu não sinto a vontade de acessar um banheiro numa emergência da prefeitura, então como que eu vou debater? E tem outras questões também que a gente precisa pensar na participação social. Sim. Por exemplo, hoje as maiores conselhos, reuniões com o poder público, que é aberto ao público, que é esse lugar de participação, adivinha que horário que ele acontece? Geralmente é um horário que o trabalhador está o Exato, quê? Batendo o seu ponto. 2 da tarde, uma quinta-feira, o É, trabalhador não vai sair do seu trabalho, que paga o seu arroz, que paga a sua exato. energia para poder debater o porquê que é importante lixeiras dentro do seu bairro. Sim. Às 2 da tarde da quinta não dá. E assim, aqui em Jundiaí, as sessões da Câmara acontecem, se não me engano, às terças-feiras, às 9 da manhã, também, assim, inviável para a população estar ali questionando, debatendo, participando. Tem um lugar que a população precisa lembrar que a ação política não acaba no voto. É ali que ela começa. Eu sempre brigo aqui para a galera ocupar os conselhos. Ah, mas eu não vou ser conselheiro. Acompanhe as reuniões do conselho, porque é uma forma da sociedade civil participar da vida pública e da política ali, do seu lugar, do seu território, né? Exatamente. É só colocar o exemplo de você tá fazendo uma reforma na sua casa. Você some, entrega pro pedreiro e nunca mais volta, não checa a obra, não escolhe a cor da sua parede. Não. A gente quer saber, acompanhar o que tá acontecendo. Esse Fiscalizando. lugar é de cuidados. Por que ele acontece? Porque a gente se sente pertencente àquela casa. Sim. Se a gente não se sente pertencente da sociedade, da minha cidade, do meu bairro, é óbvio que eu não vou ter esse apreço. Então, o exercício de pertencimento é um exercício que precisa hoje vir de duas vias. Eu falo que é responsabilidade sim do Estado. Ele precisa facilitar, comunicar, convidar para que o trabalhador faça parte desses momentos. Mas que também, se o Estado não estiver fazendo isso, cabe a gente falar, olha, desse jeito não funciona. Não é assim que a gente quer. Como nós queremos é assim. E reivindicar em peso a mudança dessa estrutura. Porque desse jeito que se funciona, e assim a gente consegue fiscalizar essa obra de perto. Sim. Porque se a gente tem que ajustar a forma como a gente se move, a mobilidade em si, por conta das mudanças climáticas, a forma como a gente quer ter casas, porque hoje uma casa por si só não é só uma casa. A gente precisa pensar na adaptação dela para o clima. Sim. Não é qualquer material que a gente pode ter, né? Se você pode escolher um material que refresque mais, né? Ainda mais que a gente vive num país tropical, vamos escolher esse material para habitações populares, por exemplo. É o que as pessoas ricas fazem. Eu vejo muito a questão Exatamente. da agroecologia, da permacultura, virou pauta de gente que tem muita grana. Exato. De gente que contrata arquiteto, engenheiro, que vai atrás dos materiais que tenham o selinho sustentável, né? E também os saberes, né? Do adobe, todas essas questões que são saberes populares, hoje viraram ali não um objeto de desejo, mas um fazer de quem tem muito dinheiro. Enquanto as pessoas mais pobres estão construindo com o mesmo material, que não tem uma inteligência térmica, né? Que, enfim, não são ali adequados, né? Para um bem-estar a longo prazo. Exatamente. Isso, inclusive, me lembra muito um livro que eu tô lendo ainda. Então, eu já fico uma recomendação porque eu tô apaixonada por esse livro. Se chama Design de Culturas Regenerativas de Daniel.
Muito bom. E por que eu trago isso? Porque enquanto a gente não fazer boas perguntas do porquê que nós estamos desse jeito, e a partir de boas perguntas, pensar em soluções para elaborar melhores ainda perguntas, a gente não vai mudar aquilo que é essencial, que é a cultura. Enquanto a gente não mudar a cultura, a gente só vai mudar a forma de subjugarmos a natureza. Sim. Ela vai se tornar mais cara. Você quer viver num lugar adaptado? Se você puder ter dinheiro, você vai viver num lugar adaptado. Então, esse lugar de elaborar boas perguntas é que muda a forma como a gente pensa sobre a sociedade. Tanto que tem uma frase de Einstein, que eu gosto muito, que inclusive eu aprendi nesse livro, que fala que se ele pudesse ter 1 hora para resolver um problema, ele gastaria 55 minutos para pensar em boas perguntas para resolver. Porque é muito mais sobre pensar criticamente o que nos levou a isso, Sim. do que de fato fazer por fazer. Porque se for para fazer por fazer, a gente vai cair de novo no greenwash. Aham. Não vai ter nenhuma educação transformadora. Não vai ter nenhuma pedagogia da vivência que mudou a realidade de fato. A gente só vai tornar um pouco mais verde com uma planta ali, uma planta aqui. Usar um algodão ali regional, mas você pagou muito mais caro naquela roupa. E vai seguir sua vida. Então, aqui, o ponto que nós podemos, para transformar a realidade que nós vivemos, é justamente criar boas perguntas de maneira coletiva. E a gente só elabora isso sentando e ouvindo o outro. Palmas! Nossa, acordei a pessoa ali para dormir. Incrível, é isso. Eu acho que a conversa que a gente tem que provocar o tempo todo é essa. Porque a gente não tem outro caminho, Gabi. Não. Eu tô meio apocalíptica, assim. Eu tô total coquetel molotov fim do mundo, sabe? Assim, e explode mesmo o submarino, que é por aí que vai. Eu te entendo. Mas a gente, assim, porque às vezes o horizonte parece muito desolador, porque tem coisas... Você tem 27, né? Tenho. Eu tenho 43. Tem coisas que a gente vem ouvindo ao longo da vida, discussões. Eu sempre brinco aqui quando a gente está falando de meio ambiente. Eu lembro da Eco 92, da Eco 90, né? Aí, o papo de eco chato, não sei o quê. Ontem eu até falei com o Krenak sobre lideranças indígenas que eu via na minha infância. Eu lembro dele no Congresso Nacional. Eu lembro da Tuíri, que foi uma indígena que colocou um facão numa reunião do Belmonte. A foto emblemática. Nossa, eu falei que eu nunca achei aquela foto em alta resolução. Eu queria muito ter aquela foto Gigante. aqui no estúdio, porque aquela imagem, para mim, quando saiu no jornal, que era impresso, houve uma época que tinha um papel que trazia notícias. Então, essas questões, assim, sempre foram muito o Juruna, assim, falando dos saberes, né? Falando das ancestralidades, dessa questão da nossa relação com a natureza, com o próximo. E aí, ao longo da vida, a coisa só foi degringolando. Foi. Sabe, assim? E agora a gente está num momento que a gente tem gente passando fome, a gente achou que tá todo mundo em carro voador. Não, mas tem muita gente passando fome, aumentando pessoas em situação de rua, né? As comunidades, as periferias ampliando e gente morrendo, né? Por falta de condições mínimas. Consequentemente, a violência aumenta. Exato, gente. Né? É a raiva que eu senti aos 11. Quando ela não é bem direcionada, você vai fazer alguma coisa para melhorar. A gente não nasceu, o ser humano não nasceu para ter alto nível de cortisol e não fazer nada. Sim. A gente dá um jeito naquilo. Por isso que é bom canalizar aquilo que angustia. Sim. Porque se hoje você vai numa periferia e favela e pergunta se a pessoa gosta, ela pode falar, eu gosto de morar aqui porque minha vida toda é aqui. Mas eu não viveria dessa forma que tá aqui. É porque não às devemos vezes romantizar. Então, não devemos, porque às vezes em grandes condomínios, em Alphaville, um vizinho não conhece o outro. Ninguém, né? Tem um distanciamento social posto. Exato. Até pelo tamanho das casas e os tamanhos a largura das ruas. Nos lugares periféricos, há um senso de comunidade, porque é uma questão de sobrevivência. Exato. Então, Sua não rede é de apoio. Não é sobre o lugar que eu moro, porque é uma merda não ter saneamento básico, ter que pegar 2 ônibus para chegar no centro da cidade, mas o senso de comunidade, de saber que eu vou ter uma vizinha, que eu vou ter um vizinho, que eu tenho uma rede, eu acho que é esse lugar que você falou, né? Ninguém gosta de Exato. morar
num lugar que Não, você não não tem a mínima gosta. condição, né? Não gosta, não gosta. Mas, ao mesmo tempo, eu moro nesse lugar porque aqui eu tenho uma rede, Exato. que é esse sentido de comunidade que eu acho que deve ecoar e ampliar, né? Aham. E ele é essencial para na hora dessa luta por justiça socioambiental. Ultimamente eu ando com um hiperfoco de estudo em biomimética, que é. Teremos uma pauta aqui de biomimética essa Olha, eu semana. Vou te apresentar uma amo. pessoa Por favor, depois. eu tô no hiperfoco assim, porque pra mim eu acho que tá ali a solução, sabe? E essa construção colaborativa de olhar pra natureza e entender a partir dela que, assim, a natureza, ela já viveu vários fins de mundos. Sim, sim, Ela já teve mudanças climáticas por muitas vezes, sim. ela já viveu por isso e ela se adapta e ela é resiliente. A gente não, né? Exato. É olhar para esse saber que é muito milenar e com ele aprender. Então, quando a gente conversa sobre esse lugar de rede, por que, que a comunidade é importante, é só olhar para uma agrofloresta. Sim. Todas as raízes conversam entre si. Se tem uma árvore que está passando por alguma coisa, ela manda vibrações por baixo da terra para outros. Às vezes, inclusive, nascem fungos específicos para lutar contra alguma coisa. Sim, sim. Então, a comunicação de rede, ela é essencial para a vida. Não, E a vida é essencial na diversidade. Sim, e assim, inclusive, você falou das árvores, mas também os animais, o papel de cada caramujo, de cada inseto, de cada tipo de folha, de quando a folha cai, a semente, a abelha. Há uma integração que nós, bactérias desse pálido ponto azul, Aham. destruímos e equilibramos. O mundo, ele vai se manter, Vai. né? As mudanças climáticas é uma questão do planeta Terra. Mas nós, enquanto seres humanos, estamos impactando a Terra de uma forma que nós não vamos sobreviver. Não. Nem o Apocalipse, meio Mad Max, talvez. Mas assim, gente, num planeta que a gente tem ilha de lixo, que a gente tem lá o deserto de não sei onde, cheio de roupa de descarte, ilha de lixo, gente passando fome, Exato. sabe? Então, assim, ok, fizemos errado. Como que a gente rebuta? O planeta vai rebutar a gente, eu acho. Agora é o momento de escolha de se regenerar. Mas dá tempo, Gabi. Eu não sei. Mas eu sei que eu, com os meus 27, desde os 11, eu acredito que vou fazer de tudo para. O que eu puder trocar, o que eu puder fazer, eu farei. Porque esse lugar de que hoje a gente tem possibilidade de troca. E eu acredito ainda que a gente pode voltar a produzir coisas significativas. Por que eu acredito? Eu lembro que ano passado eu descobri uma terra, o nome de uma terra específica chamada Terra Preta de Índio, que é TPI. A TPI, ela é uma terra específica que ela é encontrada em poucos lugares no mundo, no planeta Terra. Inclusive tem em grande quantidade na Amazônia. É uma terra que você não precisa fazer nada. Ela tem o oxigênio necessário, ela não envelhece, ela não desertifica. Você joga qualquer semente nasce. E da onde vem a TPI? Quando os cientistas foram estudar a TPI, elas identificaram que, primeiro, eles não sabem a química que se deu para esse lugar nutritivo, eles não conseguem reproduzir em laboratório esse tipo de nutrientes e a aceleração que ela dá para tudo que se planta. E eles conseguiram mapear que a TPI foi uma consequência de milhares de anos dos nossos povos tradicionais andinos, né, de toda a América Central para baixo, em que ao manejar a terra, cultivando ela, dando espaço para regenerar, deixando ela respirar e replantando por milhares de anos, produziu essa potencialidade de terra. Então, esse é o mesmo ser humano Que tá que está destruindo. Se a gente vive em harmonia, respeitando o tempo, né, o Iroko, que é o orixá do tempo, respeitando o tempo da terra, lidando junto dela, a gente pode construir uma TPI com o tempo. É o mesmo ser humano. Então, sem essa esperança, eu não estaria nem aqui conversando. Eu acho que a gente ainda pode. Se a gente fez uma vez na história, a gente consegue fazer de novo.
Tá vendo? O que me alimenta, gente, aqui no Francamente, são esses faróis de luz que sentam à minha frente e me dão o quê? Mais um gásinho pra gente dar mais uma enrugadinha, uma envelhecida. Porque talvez dê tempo da gente ficar velhinho, né? Gabi, obrigada. Não, eu Amei. agradeço imensamente. Amei você aqui. Que bom que deu certo da gente se encontrar. Eu também. Porque eu só te vi lá no Sesc, nas mesas, maravilhosa, né? Fazendo todas as suas contribuições, mas você é uma pessoa muito enorme. Ai, obrigada, Gi. É muito bom ouvir isso, porque eu tenho 1,50 m, galera. Muito obrigada. Cara, não, mas é gigante, assim, o teu trabalho, a tua fala. Obrigada. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu realmente acredito que espaços como esse mudam tudo. Continua. Você também. É isso, vamos continuar Vamos junto, continuar, então é isso, E continua gente. também. Rede social pra galera conhecer seu trabalho, te Bom, conhecer mais. Eu tenho Perifa Sustentável, que é @perifa-sustentável. Tenho @gotadoceano.lab, que é meu laboratório de inovação socioambiental também, porque é isso, que eu puder explorar, eu exploro para poder usar nossa criatividade pro bem. E eu também tenho o Gota do Oceano, que sou eu, então pode me seguir, mandar um oi, pensar comigo. Estão todos convidados para criar um novo mundo comigo. Ou não, talvez não um novo mundo, é regenerar o nosso mundo juntos. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Galera, Gabi Alves comigo hoje aqui no Francamente para essa experiência aqui de regeneração de sonhos, né? Obrigado pela companhia. Siga, eu vou deixar linkado para você que está pela Rádio Difusora, não pegou papel e caneta, vá até as redes sociais do Francamente, YouTube, Spotify, Instagram. Vou deixar tudo linkadinho ali para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Gabi Alves. Quem sabe não te inspira também e não te dá mais um fôlego para resistir nesse pálido ponto azul. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Obrigada. Amei. Francamente, com Tainã Franco.